Fala, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sei que demorei, poderia ter voltado um pouco antes, mas estou aqui hoje para a gente concluir, né? Aqui, acho que dá para ver, Copa do Mundo. Eu sei que já passou, já faz mais ou menos quase um mês, né? Eu tô conferindo a data ali. Já tem um pouco mais de um bom tempo, acho que mais ou menos 15 dias, né, da decisão da Copa do Mundo, mais ou menos um mês da eliminação do Brasil. Mas mesmo tendo essa demora, esse tempo todo que eu não voltava por aqui, eu não posso deixar de concluir e falar, né, de como foi os últimos passos da Copa do Mundo, como foi essa fase de mata-mata. Nós falamos no último vídeo, para quem quiser lembrar, nós falamos do resumão geral ali da fase de grupos, e aqui a gente vai passar um resumão geral do que foi o apanhado do mata-mata. Começando com a fase de 16 avos. A fase 16 avos começou com um jogo entre África do Sul e Canadá, o Canadá vencendo por 1-0, mas foi um jogo um tanto quanto abaixo do esperado, o gol só veio sair na reta final do jogo. Aí a gente passou para o Brasil 2, Japão 1, né, um jogo que o Brasil saiu atrás, né, inclusive o camarada que fez o gol do Japão, o Sano, deu uma entrada muito forte, se não me falha a memória agora, no Vinícius Júnior, que poderia ter sido expulso. Ficou em campo, fez o gol e o Japão saiu na frente, sendo assim uma falha grotesca do Casemiro também, na recomposição, na marcação. Mas o Casemiro foi do inferno ao céu, de certo modo, podendo dizer assim, empatando o jogo para o Brasil, deixando tudo igual. E aí, quando o jogo se encaminhava para a prorrogação, o Brasil, numa jogada de muita esperteza do Bruno Guimarães, achando um passe para o Gabriel Martinelli, virar o jogo nos acréscimos e não precisar da prorrogação para o Brasil passar de fase. Lembrando também que nesse jogo o Neymar, que tinha voltado contra a Escócia, não jogou. Falas depois do Ancelotti que estava preservando ele para a prorrogação, mas o Brasil conseguiu, apesar de todo esse sufoco, avançar de fase. Depois já tivemos a surpresa, né, do Paraguai segurando a Alemanha, inclusive saindo na frente por 1-0 com o gol do Enciso, tomando um empate logo depois e vencendo nos pênaltis para avançar de fase. Ainda no mesmo dia, um outro jogo que empataram, né, também em 1-1, o jogo foi a prorrogação e decidido nos pênaltis com a vitória do Marrocos por 3-2 em cima da Holanda. O Marrocos mostrando, né, que poderia enfrentar qualquer seleção, seja europeia, seja da América do Sul, que tinha time, que tinha condição para bater de frente com qualquer um que viesse, porque ela tinha time e tem um elenco bom. Nós tivemos também a Noruega vencendo a Costa do Marfim por 2-1, num jogo que a Noruega sofreu, né, também só veio resolver essa parada já no finalzinho do jogo. Depois a gente teve a França vencendo a Suécia por 3-0, um jogo tranquilo. O México vencendo o Equador por 2-0, uma grande apresentação do México nesse jogo, porém um jogo, né, que foi adiado por causa de situações do tempo, né, a temperatura por arredores do estádio. O jogo foi adiado em 1 hora, mas ainda aconteceu no dia que estava marcado e o México venceu por 2-0. Nós tivemos a vitória de virada da Inglaterra em cima do Congo por 2-1, em um grande jogo que Senegal sai à frente, amplia o placar ainda no tempo normal. Nos últimos 10 minutos sofre o empate da Bélgica, o jogo vai à prorrogação e a Bélgica vira com um gol de pênalti na prorrogação, assim vencendo por 3-2. E os donos da casa dos Estados Unidos vencendo um bom jogo tranquilamente contra a Bósnia por 2-0. No outro dia nós tivemos a vitória da Espanha por 3-0 em cima da Áustria e também a vitória de Portugal em cima da Croácia por 2-1, primeiro gol do Cristiano Ronaldo em mata-mata de Copa do Mundo, e uma vitória suada, né? Depois de ter saído perdendo, o Cristiano Ronaldo empatou o jogo de pênalti, saiu antes da conclusão do jogo, que foi uma decisão muito inexplicável, né, do treinador Roberto Martínez. Mas ainda assim o Gonçalo Ramos salvou a seleção de Portugal fazendo um gol de cabeça nos acréscimos. A Croácia ainda chegou a empatar o jogo que levaria para a prorrogação, mas foi anulado, ficando assim então 2-1. A Suíça, que depois que teve um empate na estreia contra o Catar, foi crescendo ao longo da Copa do Mundo, venceu a Argélia tranquilamente por 2-0. E nós tivemos, para encerrar essa primeira fase, Austrália e Egito 1-1, com o Egito vencendo nos pênaltis por 4-2. Argentina e Cabo Verde empatando no tempo normal em 1-1. Mais 1-1 na prorrogação, deixando assim o jogo em 2-2. E no finalzinho a Argentina conseguiu um gol
para vencer e num sufoco gigantesco. O Cabo Verde merecia mais, mas a Argentina venceu por 3-2. Lembrando que essa Copa do Mundo da Argentina é marcada por muita ajudinha da arbitragem, né? A gente tem que deixar isso citado. Mas a gente passa para isso e essa fase se encerrou com a vitória da Colômbia em cima de Gana por 1-0. A gente avançou às oitavas de final com a vitória do Marrocos em cima do Canadá por 3-0. O Canadá sendo então assim, a primeira eliminada dos anfitriões, né, dos donos da casa. A França venceu apenas por 1-0 num gol solitário de pênalti do Mbappé, o Paraguai. Nós tivemos então o Brasil 1, Noruega 2, o Brasil sendo eliminado pelo Erling Haaland, que fez os 2 gols. O Brasil chega a descontar com o Neymar depois nos acréscimos, mas, né, infelizmente, o cenário que a gente esperava, que o Brasil não era favorito, né, mas o sonho do Hexa adiado mais uma vez, de forma, a gente até pode dizer, vexatória, né, porque a Noruega não tem tradição nenhuma, né, podemos dizer assim, em Copa do Mundo, mas sempre o Brasil vem caindo para si mesmo, mas também não só para si mesmo, mas para, eu falo em si mesmo no critério de falar que em decisões individuais, em erros coletivos, seja de jogador, seja de treinador, seja de todo um ciclo que foi feito dentro da CBF. Mas aí o Brasil também perde para adversários europeus, né? Isso vem sendo uma sina do Brasil, seja parando em pré-oitavas, em oitavas, né? Que na verdade não foi pré-oitavas nessa, foi sim oitavas. Oitavas, quartas e semifinal também, que a última foi a de 2014, que ninguém quer lembrar aqui o que aconteceu em 2014. Mas desde 2006 para cá o Brasil só é eliminado por seleções europeias. Foi assim em 2006 contra a França, em 2010 contra a Holanda, 2014 para a Alemanha, 2018 para a Bélgica, 2022 para a Croácia e novamente agora 2026 para a Noruega. Assim nós vamos chegar a 28 anos, né, sem um título de Copa do Mundo. O Brasil vai enfrentar o seu maior jejum e a gente espera, né, que a partir de agora, nesse mês de setembro, que vai começar um novo ciclo, seja tudo diferente e a gente possa chegar gabaritado não só por nome, mas também por campo, por bola jogada, que a gente consiga chegar perto ou do sonho de conquistar o Hexa, ou pelo menos não passar tanta vergonha e chegar o mais longe possível. A gente também teve, nesse mesmo dia da eliminação do Brasil, um grande jogo da Inglaterra contra o México. A Inglaterra venceu por 3-2 e despachou o México. Nós tivemos ainda nessa fase Portugal 0, Espanha 1, né, a última dança, né, como muitos dizem, The Last Dance, não só do Neymar no dia anterior, mas também do Cristiano Ronaldo pela seleção de Portugal, com a vitória da Espanha se não me falha a memória, 43, 44 minutos do segundo tempo. Nós tivemos a Bélgica vencendo os Estados Unidos por 4-1, completando então a trinca dos 3 países sedes, Estados Unidos, México e Canadá, caindo nas oitavas de final. Nós tivemos também um jogo marcado também por muitas polêmicas, mas que, tirando essa parte, foi um jogo espetacular para quem gosta de futebol também, de acompanhar como foi o jogo. Egito 2, Argentina 3, o Egito sai na frente fazendo 1-0, o Messi perde pênalti, o Egito amplia o jogo, depois acaba então com um pouquinho mais um jogo marcado por ajudinha de arbitragem para a Argentina consegue virar o jogo nos últimos 10, 15 minutos. E essa fase se encerra com um jogo entre Suíça e Colômbia 0-0 e a vitória da Suíça nos pênaltis por 4-3. A gente foi então para as quartas de final com a vitória da França por 2-0 em cima do Marrocos. Nós tivemos também a Espanha sofrendo para vencer a Bélgica por 2-1, inclusive sendo o primeiro e único gol que a Espanha tomou na Copa do Mundo. Nós tivemos também um Noruega 1, Inglaterra 2, e a Inglaterra vencendo inclusive de virada esse jogo e na prorrogação, né? A Noruega bateu de frente, foi muito bem em boa parte do jogo, mas a Inglaterra conseguiu fazer a força da sua camisa valer e vencer esse jogo por 2-1. E nós tivemos uma Argentina 3, Suíça 1, jogo também mais uma vez sendo resolvido em prorrogação, 1-1 no tempo normal e a Argentina venceu, conseguindo muito bem explorar a expulsão do Embolo, que dessa vez, né, cumpriu-se a regra da arbitragem. Dessa vez a gente pode dizer que foi mais expulso por burrice do que por ajuda da arbitragem na Argentina, sejamos justos também nisso aqui. Passando então para a semifinal, tivemos um confronto entre França e Espanha, e a Espanha assim vencendo por 2-0 e derrubando a grande favorita do torneio, que era a França. Anulando o Mbappé, a França não jogou, não conseguiu finalizar
diretamente no gol do Unai Simon, e a Espanha venceu com méritos e com muita autoridade. A Espanha vence a França por 2-0 e vai à final. Nós tivemos no outro dia a vitória da Argentina de virada por 2-1 em cima da Inglaterra. Um jogo que, para quem estava torcendo contra a Argentina e torcendo assim, então, a favor da Inglaterra, deixou de modo muito chateado, porque dessa vez também a Inglaterra vinha jogando melhor, saiu na frente, mas depois da parada para hidratação, por burrice, por covardia, podemos dizer assim, do seu treinador Thomas Tuchel, que faltando mais de 20 minutos para acabar o jogo, tira um atacante e bota um zagueiro, chama a Argentina para o jogo, enche a defesa com 6 ou 7 peças dentro da área, e mesmo assim a Argentina conseguiu achar buracos na defesa da Inglaterra e virar o jogo, indo assim para a final. Na disputa do terceiro lugar, talvez até a gente pode dizer que o melhor jogo da Copa foi entre Inglaterra 6, França 4, não só pela quantidade de gols, mas porque o que foi o jogo, né? A Inglaterra abriu 4-0 ainda no primeiro tempo, esse jogo também marcado por um hat-trick do Saka, esse jogo também marcado por 2 gols do Mbappé, o que tornou ele, com 10 gols, ser o artilheiro da atual edição de Copa do Mundo e também da história da Copa do Mundo, com 22 gols. 22 gols na história de Copas, 10 nessa edição. O Messi, que chegou a ser o maior artilheiro das histórias das Copas, em alguns momentos dentro dessa Copa, ficou atrás com 21 e também talvez nem volte mais, porque essa deve ter sido a última Copa do Messi. Mas ainda falando em si do jogo França 4, Inglaterra 6, a Inglaterra sai na frente com 4-0 no primeiro tempo, chega a tomar 3 gols e o jogo fica 4-3. A Inglaterra ainda, dentro dos acréscimos, faz um 5-3, toma um 5-4 e faz o 6-4, fazendo assim, então, não só o grande jogo da Copa, mas também ficar com o terceiro lugar. E na decisão, Espanha 1, Argentina 0. A Argentina, por mais de 110 minutos, talvez, contando os 90 do tempo normal e os 30 da prorrogação, sem chutar. Não é que só não chutou no gol, não finalizou de forma alguma, nem chutar para gol, chutar para fora, até mesmo chute bloqueado. A Argentina abdicou de jogar, foi muito para pancadaria, bateu para caramba nesse jogo, mas a Espanha foi resiliente e conseguiu administrar o jogo do jeito que ela quis, né? Não teve, assim, não podemos dizer, tantas chances claras assim para vencer o jogo, mesmo que pudesse ter vencido o jogo nos 90 minutos, mas com a expulsão do Enzo Fernandes jogou a prorrogação com a mais e o Ferran Torres fez o gol do título da Espanha. A Argentina até começou a se abrir, ficou mesmo com 10, a Espanha chegou a ampliar, mas foi anulado por impedimento, e a gente fecha assim esse ciclo da Espanha campeã de Copa com 1-0 em cima da Argentina. Só passar para vocês aqui, antes da gente encerrar o vídeo, toda a trajetória da Espanha na Copa do Mundo, que começou com um empate contra o Cabo Verde em 0-0, depois uma goleada em cima da Arábia Saudita 4-0 e uma vitória por 1-0 em cima do Uruguai. Na fase de 16 avos de finais, a Espanha venceu a Áustria por 3-0, nas oitavas 1-0 em cima de Portugal, na quarta de final 2-1 em cima da Bélgica, na semi 2-0 contra a França e na decisão 1-0 contra a Argentina. É isso. Fechou-se assim então a Copa do Mundo. Eu ainda tenho em mente aqui, eu não sei se vai dar certo, então por isso eu não vou falar a ideia para não deixar sem conseguir concluir isso, mas eu tenho um planejamento de fazer ainda pelo menos mais um vídeo para falar de Copa do Mundo aqui no nosso canal, para dizer ainda fechar esse ciclo de Copa do Mundo aqui pra gente e para daqui para frente a gente continuar, voltar a ser mais ativo e falar não só de futebol, que é o nosso forte aqui, mas também de alguns outros esportes que é importante. Só para deixar pontuado aqui também essa belíssima camisa que eu tenho da Portuguesa de Desportos e também, recentemente, acho que na última semana, no último final de semana, o título do Calderano no Star Contender de São José dos Campos, no Brasil. Mais um título do Hugo Calderano no tênis de mesa mundial. Mesmo que tenha sido um evento local aqui no Brasil, valia com essa chancela da WTT e o Hugo Calderano foi campeão, trazendo assim mais um título para a sua carreira e também para o esporte brasileiro. É isso, a gente volta aí a qualquer momento, a qualquer dia. É nóis, valeu, pode deixar seu comentário, seu compartilhamento, seu like, sua inscrição no canal, que isso ajuda muito a ter mais estiga, ter mais ânimo para a gente continuar por aqui. É nóis, valeu, tamo junto, é nóis, valeu!